Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estamos online, mais uma vez na nossa escola bíblica, né? Nosso departamento de jovem, né? Nós aqui não tivemos aula na quarta-feira passada por conta de algumas demandas, algum imprevisto, né? Mas estamos aqui para fazer aquilo que Deus tem confiado a gente, né? Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Jonas, que tem abençoado a nossa vida, pela vida do pastor Jonas também, né? Por nos dar todo o suporte para estar fazendo esse trabalho aqui no meio da rede social, tá bom? Todos os irmãos que têm nos acompanhado, tá bem? Irmão Roberto também, que é professor, Deus abençoe. Querido, nós estamos na lição de número 5 hoje, né, acerca do livro de Josué, né, o título da nossa lição é o Tempo de Conquistas, Fé e Obediência dentro do livro de Josué. E hoje nós estamos na lição número 5 que tem como título Confirmando o Conserto. Nosso textuário está lá em Atos, capítulo 7, versículo 39, que diz assim: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, se tornaram ao Egito, né? A lição de hoje tem como título Confirmando o conserto de Deus na vida do seu povo, né? A lição passada nós vimos a todas as adversidades, as batalhas encontradas pelo povo de Deus para chegar na Terra Prometida, desde quando saíram do Egito até a travessia do Jordão, né? Que há quem diga que foi a maior dificuldade de todo o povo, né? E Deus agora permite o povo adentrar a Terra Prometida e agora Deus confirma o conserto, né? Pelo ato da circuncisão e pela a autorização divina para o povo festejar a festa da Páscoa, né? Então são dois pontos importantíssimos para essa discussão na aula de hoje, né? O fator da circuncisão e a celebração da festa da Páscoa, né? São dois fatores indispensáveis para quando a gente está tratando de conserto de Deus, depois da travessia do deserto, até o povo chegar à Terra Prometida. Tá bom? Já temos alguns irmãos aqui conosco. Tá bom? Irmãos, Deus agora chama uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento, Abraão, e Deus agora faz um pacto, né, um acordo com Abraão, patriarca, né, firma com ele uma aliança que Abraão deveria comprometer-se à prática da circuncisão. Né? E o acordo de Deus com Abraão era que todos os homens de sua casa, da parentela de Abraão, agora não teriam que ser circuncidados, né? O ato da circuncisão, que é tirar fora o prepúcio, né? E é uma discussão importantíssima no meio do povo de Deus, né? Irmão Roberto aqui conosco já, parte do seu irmão Roberto, né, irmão Roberto Santiago, Deus abençoe, a gente está vendo aqui, amém? E é uma discussão indispensável, né? O ato da circuncisão, tirar fora o prepúcio, foi a orientação de Deus, né? E o maior intuito, né, à luz das Escrituras, é que através da circuncisão, Deus queria nada mais, nada menos do que testar a obediência do seu povo, né? A principal ideia era o Senhor estar ali é, é, testando a obediência, né? O temor do seu povo. E como é que nós possamos dizer, o acordo de Deus com Abraão era que o homem teria que ali, todos os homens da sua casa, da sua parentela, teria que arrancar fora o prepúcio, como prática de fé e obediência diante de Deus. E o patriarca Abraão aceitou, né? E aceitando o desafio às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, né? Quando nós vamos andar à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus permite a festa da Páscoa, o povo festejar a Páscoa, né? Alguns dias depois do Êxodo, né? O povo sair do Egito para adentrar no deserto, e um ano depois, alguns teólogos, alguns estudiosos vão dizer que, à luz da Bíblia também, vão dizer que Deus permite agora a festa da Páscoa, que o povo celebre um ano depois, quando o povo, salvo me engano, está agora no deserto. Eu não sei qual é a região, mas Deus são essas duas
dois momentos que Deus permite o povo celebrar a Páscoa, né? As vésperas da saída do Egito e o ano após, enquanto o povo já estava no deserto, né? Hum, o intuito disso tudo, né, dessa cronologia, circuncisão, a pureza, né, a obediência e a fé do povo, né, somente os homens, essa parte de servos que saíram, que foram circuncidados, né, só esses homens, a lição vai nos dizer que era não só uma questão de saúde pública para aquele tempo, mas também era um ato de respeito, né, era um ato também, só esses homens circuncidados que tinham a autoridade de Deus para pelejar nas batalhas, né? O Todo-Poderoso lhe dava mandamento, conforto, proteção, porém requeria deles como requer da igreja, uma atitude de fé, mas ao contrário deles, rebelaram-se contra o Senhor em face disso. Deus tirou o privilégio da celebração da Páscoa. Então nós vamos ver, à luz da Bíblia e em meio a alguns versículos que a lição nos dá, que alguns desses homens, né, essa primeira parte que saíram do Egito, começa agora a se rebelar acerca da prática da circuncisão. E com isso, Deus agora não permite mais a prática, a celebração da Páscoa. Porque nós vamos entender que quando Deus chama Abraão, o intuito do festejo da Páscoa é apenas para aquela geração obediente, para aquela geração que entendeu o mistério que há no fato da circuncisão, né? E o texto ele fala mais adiante, né? Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa, uma nova etapa da vida deles estava chegando. E por isso precisavam se manter em intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então, até aqui nós já podemos entender, né, que Deus agora aplica essa doutrina da circuncisão no meio do seu povo para provar nada mais do que a fé e a obediência, né? E agora a palavra do Senhor vai nos revelar que uma certa parte se rebela contra tal ensinamento, contra tal doutrina, e com isso Deus decide agora estar cancelando, tá tirando a liberdade de o povo festejar a festa da Páscoa, né? Em algumas interpretações teológicas, nós vamos entender que o verdadeiro significado da Páscoa, vem de Pascal, né? Quando a aproximação da primavera, né? Existe alguma linha de pensamento, há quem diga que a Páscoa também, né? Significa o renascimento do Cristo, né? O significado da palavra Páscoa é quando a primavera se aproxima, e também a ressurreição do Cristo no terceiro dia, a festa de Páscoa, né? Mas também nós vamos aprender na lição de hoje. É uma lição pequena, mas embora o conteúdo seja grandioso, né? Nós vamos dar uma explanada aqui apenas em alguns pontos para não tomar muito nosso tempo, que o nosso horário também já não é muito oportuno, tá bom? Então, tem alguns irmãos aqui já conosco. Deus abençoe. A circuncisão, o pacto de Deus com os hebreus. A citação do pacto abrâmico. A circuncisão é retirada do prepúcio, o órgão sexual masculino. Ou seja, é retirada do prepúcio, né? É algo que nos dias de hoje é conhecido como a cirurgia da fimose, né? É algo orientado pelos médicos, né? É uma circuncisão, é retirada do prepúcio do órgão genital masculino, né? Entretanto, muito mais do que uma questão de saúde pública. A circuncisão aqui estudada era praticada em forma de ritual. Os hebreus traziam o seu conteúdo, não concretização de uma aliança, mas uma resposta humana. O concerto confirmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Ou seja, o ato agora da circuncisão é como se fosse agora, nós podemos entender que o final, né? O concerto de Deus com aquilo que ele firmou com Abraão lá no começo de todas as coisas. Não é? Era, portanto, o ato de uma obediência, como a gente já viu. É um ato de obediência. Deixava uma marca na carne capaz de distinguir. Alguns doutores vão afirmar e dizer, alguns estudiosos, que o ato da circuncisão, além de ser uma orientação de Deus, uma orientação de fé, de obediência, era a forma de ali deixar a marca e uma diferença do povo de Deus
dos soldados de Israel, né, melhor dizendo, era uma diferença daqueles homens para com as outras nações, outros povos, né? A lição vai dizer assim: era uma marca capaz de distinguir os israelitas de outros povos. Então, é um fator bem significante, não é? Embora naquele tempo já existiam instrumentos de bronze, mas não de ferro, né? A orientação agora, quando nós vamos entrar na palavra, é que Deus agora orienta o homem fabricar ali uma ferramenta pontiaguda feita de pedra, né? E tá executando tal acordo entre Deus e Abraão, não é? Uma marca de Deus, a circuncisão produziu uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. É bem verdade que o ato da circuncisão é lançar fora aquilo que não serve, é lançar fora, né, aquilo que Deus orientou, né, o seu povo, principalmente os soldados, os homens, né, lançar fora, né. E à luz da Bíblia nós vamos entender que nos dias de hoje, tal assunto se aplicando na vida da igreja contemporânea, na igreja do século XXI, é necessário essa circuncisão ser não mais física, mas ser agora dentro de nós, né? É uma circuncisão, algo que precisa ser tirado, né? Que está dentro de algumas lacunas do nosso coração. A luz da Bíblia vai nos revelar que a circuncisão não precisa ser mais física, mas ela precisa ser espiritual, ela precisa ser uma circuncisão interna, né? Lançar fora aquilo que Deus ele já tem nos revelado, né? Isso era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave acidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo seu filho não ter circuncidado, né? Aquela história conhecida pelos irmãos. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circundada na carne, não tinha coração e os lábios circundados, né? Aqui mais uma pista, né? À luz da Bíblia, a nossa referência está lá no Êxodo 6, versículo 12, que agora a circuncisão, ela deixa, agora está deixando de ser algo físico, né? E que a ideia, algo que não está mais na carne, mas algo que está dentro de nós como servo do Senhor, como igreja contemporânea. Né? Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodo e da nossa também, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior, né? Nós vamos entender agora que um dos principais intuitos de Deus era deixar uma marca no seu povo, né? Principalmente aí nos homens, né? Nos homens valentes, nos soldados de guerra, deixar uma marca, diferenciá-los, né? Assim nós podemos dizer, diferenciá-los dos outros povos, das outras etnias, né? E nos dias de hoje não é diferente, né? Existe a necessidade, nós vamos ver na Bíblia, a necessidade de nós como servos do Senhor deixarmos uma marca, termos uma marca, né, que venha nos diferenciar do sistema. Que sistema, irmão Mateus? Do sistema do mundo. Existe a necessidade, à luz da Bíblia, a lição ela está tentando nos falar, que existe a necessidade de nós, como servos do Senhor, deixarmos uma marca, para que os outros povos venham entender e ver algo diferente em nós. E é claro que à vista do próprio Deus, né, ter uma marca não só de obediência a Deus, não só de fé, depositar fé na palavra do Senhor, mas uma marca que as outras pessoas possam ver em nós também, né? Esse é o primeiro ponto, a aceitação e o pacto de Deus, né? Uma parte agora aceita tal doutrina da circuncisão e uma parte agora não aceita. Essa parte que não aceita, Deus agora bane todo o povo de não ter mais a liberdade de cultuar a festa da Páscoa. Tanto que nós vamos entender na história que são apenas esses dois únicos momentos que Deus permite o povo celebrar a Páscoa. A primeira vez é as vésperas do Êxodo e um ano depois, quando o povo já estava no deserto. Então, quando nós vamos fazer o cálculo, nós vamos entender que o povo de Deus ficou no deserto sem cultuar, sem festejar a festa da Páscoa, em meio a 39 anos no deserto, sem ter a liberdade de cultuar a Deus na festa da Páscoa.
tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, a aceitação e o pacto de Deus feito com Abraão. O terceiro ponto, né, tem alguns irmãos, alguns jovens que têm a lição e que podem estar acompanhando conosco, tá bom? O terceiro ponto vai tratar sobre a marca que era um requisito para ser um guerreiro. Como já foi falado, né, é um pacto, era uma marca direcionada especificamente para os homens, para os guerreiros, né? A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Ou seja, não é circuncidado, não pratica a Páscoa. É circuncidado, come da Páscoa, né? É um valor bem, é uma discussão bem significativa no meio do povo de Deus, né? Bem como para tornar-se guerreiro, ele não poderia lutar as batalhas do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Aqui nós podemos entender que agora deixa de ser uma orientação da parte de Deus. Mas eu começo a entender que para os homens, os guerreiros ali de Israel, agora, a prática da circuncisão passa a ser agora uma marca de respeito, algo de respeito, né? Nós estamos tratando desse assunto, às vezes, com alguns jovens da igreja, né, os meninos do departamento de jovem, e às vezes nós conversamos muito acerca desses assuntos, e nós vamos entender que o ato da circuncisão dentro da palavra de Deus, para os homens ali, né, para a casa de Israel, para os guerreiros ali de Israel, passa a ser, além de um ato de obediência à palavra de Deus com Abraão, mas também chega a ser um ato de coragem, como é que a palavra certa que nós podemos usar aqui, a circuncisão, ela chega a ser aquilo que traz respeito agora para o guerreiro de Israel, né? Os homens de Israel, né? Nós vamos dizer que todas essas culturas antigas, né? Todas essas culturas arcaicas, os jovens, as crianças já eram treinadas de criança a serem guerreiros, né? E no povo de Deus, as crianças, os jovens já eram ensinados no meio do deserto, né? Ali os que queriam agora engajar para ser guerreiro, para lutar, para defender Israel, eles já eram doutrinados com aquela ideia de que se querem lutar, se querem pelejar as batalhas de Israel, tem que ser circuncidado. Então a circuncisão chega a um momento no meio do deserto, no meio dessa travessia de 40 anos no deserto, as gerações são passadas e o ato da circuncisão passa a ser agora algo cultural no meio dos homens, de guerras, né? E, como já disse, não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, disse Deus: não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira pretensão, né, que trazia a garantia da aliança abrâmica com Deus, ou seja, era algo que trazia respeito para o soldado. A circuncisão não era algo que trazia vergonha, mas a circuncisão era algo que trazia respeito para o soldado, né? Era a forma de eles dizerem: ó, sou circuncidado, eu estou credenciado para lutar as batalhas do Senhor. Eu estou circuncidado, eu tenho um diferencial dos outros soldados, né, das outras nações, das outras tribos, né? Então a circuncisão ela passa a ser primeiramente algo cultural, né? Algo que trazia prestígio, né? E algo que credenciava o soldado a entrar nas batalhas, tá bom? Então esse primeiro ponto acerca de circuncisão é algo bem significativo no estudo da palavra, né? E é um dos principais firmamentos, né, de Deus com Abraão. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou duas vezes chamando de incircuncisos, ou seja, a prova maior, né, está lá em 1 Samuel 17, quando Davi agora chega para Saul e diz: quem é esse filisteu incircunciso que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo, né? A prova maior. E agora o Davi ele está reconhecendo ali um diferencial, né, dos soldados de Israel, dos soldados de Saul, no caso, né,
para com as outras nações, né? Ele chega a falar, quem é esse circunciso gigante, né? Então Davi está reconhecendo a diferença, né? Que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão nas nossas pelejas, né? A única segurança que trazemos conosco é a obediência de Deus. Ou seja, Davi deveria ter ali seus 20 e poucos anos, a Bíblia não nos relata, mas nos afirma ser um jovem, né? E que reconhece a diferença dos outros exércitos para o exército do Deus vivo, né? E agora ali ele faz jus à obediência ao Senhor, né? E isso se aplica, é atemporal, se aplica para a igreja nos dias de hoje, né, trazer conosco a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada serviria, né? Davi era um homem ágil, Davi era um homem forte, porque era pastor de ovelhas, mas entendeu que estratégia, que força, sem a aprovação de Deus, de nada valeria. E foi isso que começou a acontecer com o povo de Deus, né? Os homens achavam, né, chegaram a achar os soldados que eram fortes, né, que eram habilidosos, né, mas não aceitaram a prática da incircuncisão, não todos, mas uma boa parte. A Bíblia vai nos revelar que uma boa parte não aceitou tal orientação, tal doutrina, né? E não vamos dizer nem na lei, mas na cultura do povo, quem não era circuncidado deveria ser lançado fora. Quem não era circuncidado não poderia lutar, não é? E Davi entendeu isso. É, um lugar da aliança. Gilgal foi o lugar da renovação da aliança com o Senhor. Esse aí está no nosso ponto 2, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e de unidade propostos entre Israel, né? O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi retirado. O Senhor disse que estava revolvendo daquele dia o opróbrio do Egito, ou seja, o castigo, a escravidão do Egito, né? Elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio da escravidão. Imposto pelos egípcios, nem trazia respeito aos vexames dos escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça era dividido as atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. Ou seja, esse assunto nós já vimos desde as lições, né, passadas, que muitas foram as dificuldades, né, e passaram-se as gerações, desde quando Moisés desceu do Egito com o povo de Deus, né, até Moisés descer a sepultura com a idade de 120 anos, e agora Moisés passa o cajado para Josué, e Josué agora lidera uma nova geração, né? E a Bíblia vai dizer, a luz da Bíblia vai dizer que uma boa parte dessa geração agora começou a escarnecer, e a palavra vai nos revelar também que muitos morreram por causa do opróbrio do pecado, né? E nós vimos aqui na aula passada, o pecado é o que aliena o homem de Deus. O pecado é que distancia o homem de Deus, né? A murmuração, e a lição ela vai nos confirmar falando assim, ó. A murmuração, a dureza do coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal, porque em Gilgal, a palavra vai nos dizer que Gilgal agora é um lugar de prosperidade, né? O povo de Deus foi, veio, rodeou o deserto e armou o acampamento, né? Desarmou o acampamento, mas agora a Bíblia vai nos revelar que o povo chega em Gilgal, estabeleceu a dignidade do ponto de partida para um novo capítulo na história, ou seja, um capítulo de prosperidade, um capítulo que Deus estava tirando o opróbrio, né? Aquele castigo, aquela cultura de sofrimento que eles vieram trazendo do Egito, né? O fato dos hebreus submeterem-se novamente ao Senhor, enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé.
com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Ou seja, Deus agora está dando uma nova oportunidade, né, aos homens. Voltando a dizer, foi algo direcionado principalmente para os homens, né? E Deus dá uma nova oportunidade de eles serem reinseridos, né, na promessa. Que promessa, irmão Mateus? A promessa que Deus fez a Abraão lá no começo, né? E de ti, né, sairá uma geração que será como as estrelas do céu e a areia do mar, né? E a lição continua a nos dizer aqui, a nos revelar um lugar de prosperidade, Gilgal. O povo de Israel andou em acampamento por 40 anos, em um deserto inóspito, no qual havia água. Agora, após transpor o Jordão, que foi na aula passada, né, a travessia do Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida. Há um tempo na vida do servo de Deus em que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto, né? Então a Bíblia, a história, ela não vai nos dar registros em que nesse período que o povo de Deus agora chega em Gilgal e arma acampamento em Gilgal, a Bíblia vai nos dar registro. E até a história também, Deus nem deixou faltar mais água, né? Não que ele tivesse deixado faltar no deserto, mas não há registro que nem de falta d'água, escassez de água e nem de comida, né? Ou seja, é a forma de Deus revelar para o seu povo e confirmar para o seu povo, né? Que não é mais necessário eles penar da mesma forma que penaram no deserto, né? Ou até mesmo no Egito, né? Registro da história vão nos confirmar que não tiveram escassez nem de água nem de comida, né? E o comentarista ele faz um jus aqui ao leitor e diz assim, ó, na vida do servo do Senhor tem tempos difíceis, né? Foi algo que aconteceu, é algo atemporal que aconteceu, né? O povo sofreu, o povo peregrinou, o povo foi nômade, o povo não teve residência fixa. Mas agora Deus faz o povo chegar numa terra, né? Que Deus está afirmando ali o compromisso que ele fez com Abraão. O povo chega em Gilgal e a palavra de Deus é o seguinte: vocês não vão mais padecer, vocês não vai mais faltar o pão, né? Não vai mais faltar a água, né? E eu vou abençoar vocês nesse lugar aqui. E na vida do servo de Deus não é diferente. É algo que se aplica a nós nos dias de hoje, né? Tem momentos na vida que a escassez chega a bater na nossa porta, né? Tem momentos na vida que a dificuldade chega a bater na nossa porta, mas também vai chegar um momento na nossa vida em que o próprio Deus vai dizer, ó, eu vou colocar vocês num lugar de fartura, eu vou colocar vocês num lugar de bonança e vou fazer vocês prosperarem. Mas existe a necessidade de uma saída do Egito, né, e um longo percurso, e uma longa caminhada para chegar na terra que eu prometi a Abraão. A palavra de Deus, ela começa a nos revelar dessa forma, né? Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Esse aqui é um comentário do pastor comentarista, né? É preciso ter paciência. Aí, quando nós vamos analisar à luz da Bíblia, boa parte dessa geração que saiu desde quando Josué agora assume a postura do Moisés, né, é uma nova geração. E a Bíblia vai nos revelar que boa parte dessa geração mais jovem não desenvolveu esse fator chamado paciência, né? Se não fosse assim, a gente não ia ver alguns registros na Bíblia, onde diz que o povo se aliena, onde a Bíblia vai nos revelar também, lá no Antigo Testamento, que o povo começa a fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, né? O povo começa o ato da idolatria, né? Quando nós vamos olhar alguns livros dos juízes, né? A Bíblia vai dizer que quando Moisés morre, o povo apostata da fé, né? Começa a adorar outros deuses, né? E Deus levanta alguns líderes, né? E quando esses líderes vão passando, quando esses juízes vão passando, o povo agora apostata da fé e começa a fazer o que é mal perante aos olhos do Senhor. Então, nós passamos a entender agora, né? Que o maior e o melhor segredo para suportar o deserto, para suportar o momento da dificuldade, é entender e desenvolver o ato da paciência.
né? E é preciso ter paciência e aguardar o final do deserto. Entretanto, depois de uma renovada aliança, de ter renovado a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou, nos dias da abundância e fartura. A dependência de Deus ainda é necessária. Antes, o povo era saciado com a água que saía da rocha, né? Eu não sei dar aqui a referência fixa, mas, salvo me engano, está lá no livro de Deuteronômio, né? Lá nas águas de Meribá, quando Moisés agora fere a rocha, né? E Deus começa a sustentar o povo, né? Da água que manava da rocha, que saía da rocha, né? Mas agora beberiam das chuvas do céu. Aí Deus passou um bom tempo ali, agora sustentando o seu povo, suprindo o seu povo da escassez do deserto, né? Pela água que saiu da rocha. E agora Deus promete ao seu povo: vocês não vão mais beber da água que sai da rocha, mas vocês vão beber agora, vocês vão desfrutar de uma água que cai do céu, da chuva do alto céu, né? Então, é um fator bem relevante, né? E, como eu já falei, é algo que aconteceu, mas não da mesma forma, mas de uma forma alegoral, né? De uma forma simbólica, acontece na vida da igreja nos dias de hoje, né? É necessário ter paciência, desenvolver o ato da paciência, né? Para suportar o deserto, para suportar dificuldades, os momentos difíceis, né? E entender que o tempo de Deus é perfeito e agradável na nossa vida. E a certeza que um dia Deus vai nos colocar em um lugar de fartura, em um lugar de prosperidade, né? Mas primeiro tem o deserto, né? Primeiro tem um longo percurso a ser percorrido, né? A celebração da Páscoa, né? Essa lição, como eu já falei, é uma lição pequena, né? Mas embora o conteúdo seja gigantesco, a gente não tem tanto tempo assim para explanar, o nosso tempo também já não é mais tão favorável, mas esses dois pontos que eu queria passar, principalmente para os irmãos, né? O ato da circuncisão, nesse capítulo ainda do concerto, firmando o concerto com Deus, né? Esse ato da circuncisão, né? E a Páscoa, né? Esses dois pontos importantíssimos para essa discussão, a circuncisão e a Páscoa, né? Agora, uma boa parte entende que a circuncisão não é boa e Deus libera a Páscoa, né? E Deus não libera a Páscoa. Agora, quando o povo entendeu a importância da circuncisão, quando o povo chega agora na Terra Prometida, em Canaã, aí Deus autoriza. Agora vocês podem festejar a Páscoa, né? Então, eu separei esses dois pontos aqui importantíssimos para a gente começar a entender, né? Como a lição já nos revelou. Se aceita a circuncisão, celebra a festa da Páscoa, né? Se não aceita a circuncisão, é uma estrutura, né? Tem que ser lançado fora do povo, tem que ser lançado fora das batalhas, né? Então é algo bem, bem, bem significante no meio do povo de Deus, né? Tem algo primeiro que nós precisamos aceitar na nossa vida para que Deus venha permitir celebrações na nossa vida, né? Embora tenha essa outra parte que se nós não entendermos que nós temos atitudes a ser tomadas na nossa vida, né? Deus aí também ele vai estar privando celebrações na nossa vida. Então, com o povo de Deus não foi diferente, é da mesma forma, né? Vamos agora entrar aqui na celebração da Páscoa, né? Foi estabelecida por Deus, né? Como eu já falei, a primeira Páscoa foi celebrada nas vésperas do Êxodo, né? E a segunda festa de Páscoa foi celebrada aí em cerca de um ano, né? Alguns estudiosos vão nos afirmar, depois que o povo já está no deserto, né? E o povo aí passa esse percurso de 38, 39 anos no deserto, sem festejar a festa da Páscoa. E agora, quando o povo chega na Terra Prometida, que o povo entendeu a necessidade de uma mudança, Deus permite o povo celebrar a Páscoa, a chegada da primavera, a chegada da, da prosperidade na vida do povo, né? O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou melhor, Abril, ou Nissan, né, no hebraico, separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos, né, e as ervas amargas. E isso apressadamente haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, né,
Deus falou agora, ó, vocês vão imolar um cordeiro, né? Um cordeiro por família, né? Porque dentro de 4 dias o animal vai ser, né? Ele orienta agora, separem um cordeiro por família, e dentro de 4 dias imolem o animal, sacrifício, né? Ele será assado e comido com pães asmos, né? Que é o pão do judeu, um pão feito de farinha e cevada, né? É a comida tradicional para eles até hoje. Ah, e essa orientação de Deus, ela nos leva agora a lá em uma das últimas pragas, né? Lá quando o povo ainda está no Egito, Deus fala para o povo que é para imolar o cordeiro, retirar o sangue e passar no umbrais da casa, né? Na frente, nas portas da casa, né? Quando Deus agora tira a vida do primogênito de Faraó, e o povo ali obedece a orientação de Deus e estampa ali o sangue do cordeiro na frente de suas casas. Quando é pela madrugada, a Bíblia vai nos dizer que o anjo do Senhor passa, né? E passa as casas do seu povo e vê ali o sangue do cordeiro estampado, né? E quando ele chega no palácio de Faraó, não encontra o sangue do cordeiro e ali o espírito ceifa, tira a vida do primogênito de Faraó, né? Então é algo que nos faz voltar, né, alguns anos aí na história, e Deus agora orienta o povo novamente a fazer tal sacrifício, né, separar um cordeiro, que esse cordeiro já vai apontar para a figura de Cristo, né, o sangue dele lá no madeiro, né, e já apontava para a figura de Cristo. E o anjo sairia, retornando à leitura, a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, né, a marca dos umbrais e vergas na porta. De fato, tudo isso aconteceu. Né? Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Né? Em Neemias 9, 1 ao 3, está essa referência. Né? Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto, antes, porém, de completar o segundo ano. Né? Note aqui que a lição ela foi coesa, ela foi correta com a história. Né? Em cerca de um ano depois da saída, Deus permite mais uma vez a Páscoa. Né? E agora o povo passa em meados de 38, 39 anos até a chegada à terra, e Deus permite novamente o povo voltar a fazer a Páscoa, né, celebrar a Páscoa. Então o povo passa em média de 39 anos sem a liberdade de cultuar a festa da Páscoa, né, a festa dos pães. Né. Em seus corações voltaram ao Egito, pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Nós já vimos que essa nova geração chega a Canaã e Deus agora autoriza ele a estar cultuando, né? Está festejando a festa da Páscoa. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos, pela incircuncisão dos pretensos, né, adoradores, que pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa. Né? Então, a leitura feita, ela faz jus que não foi todos os homens, né? Todos os homens ali, todos os guerreiros que não aceitaram tal ensinamento, tal doutrina. Mas a lição vai nos fazer entender que apenas uma parte, né, de adoradores impretensos, né, não entenderam tal doutrina, que seria um ato de obediência, né, quanto à incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada por Deus para Abraão. Né, e agora depois da circuncisão em massa. O Senhor autorizou a referida celebração, como visto, era a terceira vez que celebrava a Páscoa, né, em uma escala de 40 anos. Então a Bíblia vai nos revelar a história que Deus agora permite o povo celebrar a Páscoa apenas 3 vezes. Né? A primeira vez foi na saída do Egito, a segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, né? Conforme Números 9, 1 ao 2, tá lá a referência. Agora, a terceira vez, quando apontava para a terra prometida. Né? A terra prometida, ou seja, estava apontando já para bonança, para fartura, para primavera. Né? Por isso que, quando nós vamos entrar na etimologia da palavra, primeira vez que a palavra foi dita, né, vem de Pascal, ou seja, a Páscoa significa chegada da primavera, chegada
Nós vamos entender assim, à luz da Bíblia, chegada da prosperidade, chegada da bonança, né? E tudo isso já apontava para a pessoa de Cristo, né? Para que em Cristo, a profecia já dizia que ia ser sacrificado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, não é? Ah, como eu já disse, a Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório ou vicário da pessoa de Cristo, né? No Calvário, que se trata de uma mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto a Deus. O verdadeiro Criador do Universo, o qual, fazendo a semelhança entre os homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade a Deus. Ou seja, além de ser um sacrifício expiatório ou vicário, né, não se trata de uma mera celebração religiosa. Né? Nós vamos ver que acerca da Páscoa, hoje, no dia de hoje, século XXI, o, o, o principal o principal símbolo da festa da Páscoa, nós vamos ver que se trata do coelho e o ovo de chocolate. Quando, no entanto, o coelho e o ovo não tem nada a ver com o real sentido da Páscoa. O ovo e o coelho é nada mais do que algo comercial, algo que foi feito pela religiosidade, né, para vender, né, para ser aquele dia separado para venda de produtos, né, enquanto a figura do coelho e da Páscoa não tem absolutamente nada a ver com o real sentido da Páscoa. Não é? Então, nós vamos entender que não se trata somente de algo religioso, né? Mas é um verdadeiro culto, né? Até na cronologia, né? Se nós formos datar, aí o verdadeiro dia da celebração da Páscoa, de acordo com o calendário judaico, nós vamos ter uma divergência do calendário romano para o calendário judaico, uma divergência de datas, né? A data que é celebrada a Páscoa aqui, nos países do Ocidente, e a real data que é celebrada a Páscoa para o judeu até hoje, né? Existem alguns subsídios aqui acerca ainda da circuncisão. A circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão genital masculino, como já foi falado, né? E às vezes as pessoas perguntam, irmão, mas por que foi que Deus, essa discussão é muito tratada com o departamento de jovens, os varões, os rapazes, né? E por que foi que Deus determinou algo tão doloroso para os soldados, para os jovens, para os rapazes, né? Mas foi como a lição toda já vem nos revelando, né? Era a forma, ou melhor, foi a forma que Deus encontrou, né? Hoje, com a nova aliança de Cristo, né? Eu costumo dizer que tudo com Cristo ficou melhor, tudo com Cristo o fardo ficou mais leve, né? Era a forma naquele período, não se aplica mais para hoje. Hoje, no século XX, hoje na igreja remida por Cristo, a circuncisão ela tem que ser interna, tem que ser o que tem que ser extraído hoje na vida do servo de Deus é algo interno, tem que ser tirado e lançado fora, né? Mas era nada mais, nada menos do que a forma de Deus provar ali a obediência. Era um ato não só de fé, mas também de obediência para os soldados, né? Era um sinal externo necessário para que alguém pertencesse ao povo da aliança. Como já foi falado também, era uma marca, né? Que para todo soldado, né, israelita, era uma honra, era um prazer ter aquela marca. Era a forma dele dizer: é, eu fui circuncidado porque eu entendi, né, o acordo de Deus com Abraão, né? E ali era uma honra para os soldados, né? Aquele costume cultural. Alguém pertencesse ao povo da aliança do Senhor, naturalmente isso se aplica somente às pessoas do sexo masculino, como já foi falado, né? A circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deviam caracterizar a sua vida, né? A paz do Senhor, algumas irmãs, Deus abençoe.
né? O significado positivo da circuncisão do Novo Testamento não está no cumprimento da lei, mas sim no sinal do povo escolhido por Deus. Ou seja, a gente torna a dizer que o ato da circuncisão chega a ser não só um ato de fé e obediência, mas é uma marca. É uma marca. Foi uma marca para eles e tem que ser uma marca para nós. Só que para nós, como eu já disse, a circuncisão é algo interno. Foi uma marca e continua sendo uma marca que as pessoas, o mundo tem que enxergar em nós, né? Eu volto aqui ao ponto a dizer quando Davi agora chega a Saul e diz: quem é esse circunciso filisteu? Ou seja, ele está reconhecendo a diferença nele como judeu, como jovem circuncidado, né? E a diferença do povo de Deus para os outros soldados. Então, é um diferencial, ou melhor, foi um diferencial do povo de Deus para com as outras nações, as outras etnias. E nós, como servos do Senhor, hoje, no século XXI, não chega a ser diferente, né? Existe a necessidade de termos uma marca, para que não só Deus, mas que também o mundo venha enxergar em nós, né? Um diferencial, um verdadeiro diferencial, né? Hoje eu falava para um jovem, né, que a verdadeira conversão, né, não é um mudar de igreja, né? Não é uma placa de igreja, mas a verdadeira conversão é uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Quando eu começo a entender que tem algumas coisas em mim que precisam ser extraídas, né, para que eu venha a ser um ser humano, uma pessoa melhor. E eu falava para uma pessoa hoje, essa é a verdadeira conversão, né? Chega a ser mais do que algo religioso, algo cultural religioso, né? É uma marca de Deus na vida do cristão, do servo do Senhor, né? Era uma parte do mandamento de Deus que continha a promessa do Messias, né? Então, ou seja, é algo que já apontava para a figura do Messias. O selo da fé, a verdadeira circuncisão, não feita por mão humana, consiste em deixar ao lado o corpo da carne pela circuncisão em Cristo, isto é, ser sepultado com ele no batismo e ressuscitar com ele. Quem quer que sirva a Deus em espírito, glorifique somente a Cristo, estará verdadeiramente circuncidado. Como eu já falei, é algo que é verdadeiramente uma mudança, né? A palavra diz, né? Sedes meu imitador, assim como eu sou de Cristo, né? Então, como a gente já tratou, é algo que precisa ser extraído, né? Para eles foi um sinal físico, né? Mas para nós, na igreja contemporânea, nos dias de hoje, é algo que precisa ser extraído, né? É a forma de nós entendermos que precisamos ser sepultados com Cristo. O ato da circuncisão, a festa da Páscoa, né? Então, esses dois símbolos, né, que a gente pode destacar aí, né? O batismo, né, representando o ato da circuncisão no Antigo Testamento e a festa da Páscoa. Esses três fatores, né, importantíssimos para essa discussão, né, e trazendo para os dias de hoje a necessidade de entendermos que circuncisão nos dias de hoje é entender que devemos estar sepultados com Cristo, né, e ressuscitar com Ele. Quem quer que sirva a Deus, e agora o pastor comentarista faz o juízo de valor, quem quer que sirva a Deus em espírito e glorifique somente a Cristo, estará verdadeiramente circuncidado. Está lá em Romanos 2, 28, né? O Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no sentido carnal. O Novo Testamento valoriza somente no sentido espiritual ao atribuir um significado mais profundo, né? Então, para essa discussão é importante nós entendermos, né, a circuncisão, o valor da circuncisão nos dias de hoje é entender que existe a necessidade de, nos dias de hoje, né, não somente para os homens, mas para todo o homem em gênero, né, homem, mulher, jovem, criança, idoso, né, é entendermos que fomos sepultados com Cristo e fomos sepultados com Cristo e estamos ressuscitados com Ele, né? Tem alguns irmãos aqui com a gente, fomos ressuscitados com Ele, né? E se nós pudéssemos atribuir aí circuncisão no Antigo Testamento, batismo no Novo Testamento por intermédio da pessoa de Cristo, né? Aí a gente chega a um denominador comum, né? Algo que precisa ser extraído,
né, nos dias de hoje, atribuindo a ideia, né, o mandamento do batismo, né, a necessidade de sermos mortos, né, aquilo que não prestava ser lançado fora, né, ser extraído, né, e o nascimento de uma nova criatura. Por isso que Deus enfatizou tanto a necessidade de somente autorizar o povo a festejar a festa da Páscoa em momentos de conquista, né? A primeira vez, às vésperas da saída do êxodo. Segunda vez, em meio ao deserto. E a terceira vez, em meio ao deserto, fazendo jus, provando a providência de Deus no meio do deserto. E a terceira vez, quando o povo tem alcançado o tempo da bênção, o tempo da prosperidade. Né? Então, meus queridos, essa foi a lição de hoje, né? Nosso tempo já não é mais tão favorável, mas alguns irmãos têm o nosso contato. Se alguns irmãos se sentirem interessados pela lição, pela discussão, por algo que foi discutido, né? Os irmãos podem mandar mensagem, podem nos chamar aqui no WhatsApp, no Facebook, tá bom? O nosso tempo já não é mais favorável, é uma lição pequena, mas embora já disse, o conteúdo é muito rico, é muito abrangente, é muita coisa, mas que pena que o nosso tempo ele já não é tão mais favorável, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, quero louvar a Deus pela vida de irmão Jonas Silva, Deus continue abençoando. Pastor Jonas, Deus continue abençoando também, tá bom? Irmão Roberto, que esteve conosco aqui todo o tempo, tá bem? Só tenho a agradecer, queridos, todo o departamento de jovens, tá bom? E na quarta-feira próxima, se assim Deus permitir, estaremos aqui, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Na noite de hoje. Quero convidar você aí, onde você se encontra, aí na sua casa, na sua cama, no seu sofá, curva a sua cabeça, eu quero orar por você, tá bom? Senhor, meu Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais a rica oportunidade que o Senhor tem nos dado na noite de hoje, está aqui, Senhor, para aprender mais das Sagradas Escrituras, para aprender mais, Senhor, do teu amor, da tua palavra, Senhor. Meu Deus, a tua palavra nos orienta, Senhor, que venhamos crescer na graça e no conhecimento das tuas coisas. Senhor, eu quero te apresentar cada irmão que esteve aqui conosco, cada irmão que abriu, Senhor, essa live, meu Deus, essa aula, Senhor, nesse meio de comunicação. Continua sendo conosco, nos dá uma noite abençoada, com um sono reparador, Senhor. Meu Deus, nos dá um resto de semana, Senhor. Hoje ainda é quarta-feira, Senhor, nos dá um resto de semana abençoado, nos dá saúde, nos livra, Senhor, dessa pestilência, fortifica, Senhor, fortaleça o nosso sistema imunológico, Senhor, para que a enfermidade não chegue na porta da nossa casa. Nos livre e nos guarda, Senhor. Nós já te somos gratos por tudo, em nome de Jesus, crendo na vitória. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe.